Olá, bom dia, eu sou a professora Ana Carolina e para dar início, à nossa disciplina de ciências, eu quero falar com vocês sobre o método científico, porque já que a gente vai falar sobre ciências, já que nós vamos aprender juntos sobre o conhecimento científico, é importante que a gente saiba diferenciar, explicar direitinho o que é ciência, Então, eu quero começar da gente falando sobre isso. Como que a ciência ela é construída? O que é ciência? A gente fala tanto de ciência, mas o que é ciência? E como que esse conhecimento que vocês estão dispostos a aprender, esse conhecimento científico, como que ele é construído? Ele não brota nos livros, Então é importante que a gente entenda, como que é o processo desse conhecimento científico, A gente não tem só que acreditar, que a ciência ela traz as informações, A gente não tem que acreditar naquelas informações. A gente tem que entender como que os cientistas chegaram àquelas conclusões. A gente tem que entender como, que essas informações que foram trazidas, elas foram descobertas, Como que os cientistas chegaram naquelas conclusões? Então, a ciência é diferente da crença, Então, eu tenho que entender esse processo de construção da ciência para que eu não precise acreditar somente nos cientistas, Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, para que vocês vejam, aqui o que eu montei sobre o assunto. Então, a primeira coisa, a primeira questão é justamente essa. O que é o método científico? O que é a ciência? Se eu perguntar para você, colocar lá no teste, na prova, o que é ciência? O que você responderia? Então, vem um monte de coisa, Quando a gente fala em ciência, a gente pensa principalmente em tecnologia, em inovação. Se eu estou falando com vocês através de um computador, através da internet, através do YouTube, é porque precisou de muito conhecimento científico acumulado ao longo das gerações para a gente chegar a esse ponto. Então, pensa, a espécie humana é a única que tem posse desse tipo de conhecimento científico, Então, é por isso que a gente consegue ter esses avanços tecnológicos. As outras espécies não têm computadores, as outras espécies não têm internet. Não é que elas não tenham inteligência suficiente, para sobreviver no ambiente. É óbvio que elas têm. Se elas existem hoje é porque elas têm, Mas a gente tem a nossa inteligência permitiu com que a gente pudesse manipular o conhecimento de forma a construir a tecnologia. Então, a gente tem que pensar, o que é a ciência? O que vem a ser? A palavra ciência, ela significa conhecimento, Então, esse conhecimento está mais relacionado a um sistema, Então, é uma forma de adquirir conhecimento que vai ser baseada no método científico. Então, tudo que vai ser construído através do método científico, nós falamos que é a ciência. Então, vai ser todo esse conjunto, de atitudes, de atividades que são racionais, que vão ser sistematizadas de acordo com o objetivo. E uma coisa muito importante é isso daqui, olha, a ciência é capaz de ser submetida à verificação. Então, se eu falo que algo é testado cientificamente, outra pessoa ela tem que reproduzir aquele experimento e mostrar que de fato aquilo aconteceu. Por exemplo, se alguém fala que determinada vacina, a gente falando muito sobre vacinas, que uma empresa fala que determinada vacina funciona, ela tem que disponibilizar como ela fez aquela vacina e qualquer pessoa, qualquer laboratório, ele tem que reproduzir aquele método e chegar na mesma conclusão que ela. Então, quando a gente fala que algo é testado cientificamente, significa que pode ser submetido à verificação, Não existe nenhuma ciência que ela é escondida, não existe nenhuma ciência que ela é absoluta, tá bem? Existem vários tipos de conhecimento, A ciência ela não é uma verdade absoluta, como eu falei, Existem vários tipos de conhecimento e todos eles são válidos, Então, o primeiro conhecimento aqui, eu acho que é um dos mais antigos, uma das formas mais antigas de conhecimento da humanidade, que é o conhecimento teológico, que é o conhecimento religioso, Esse conhecimento ele é baseado na fé religiosa, que acredita o conhecimento teológico, sim, ele detém uma relativa verdade absoluta, Então, algumas religiões, vão falar que o mundo e os seres vivos foram criados por um ou mais deuses. Isso pode ser submetido à verificação? Não, e não precisa. Então, o conhecimento teológico ele não é passível de ser verificado, de ser testado. Ele vai se basear apenas na fé. Então, uma coisa importante é que ele também varia.
né? Até mesmo com a localização geográfica, né? Na China, o conhecimento teológico é um, né? Na Europa, o conhecimento religioso, teológico, ele é outro. Determinados localização do Quênia, né, eles vão ter a sua religião. Então, isso varia muito, né? Esse conhecimento teológico varia de religião para religião. Conhecimento filosófico, né? O conhecimento filosófico também, muitas vezes ele é subjetivo, né? Então ele é muito mais complexo de ser testado, né? Ele está associado a várias reflexões, então isso é bem mais subjetivo do que o conhecimento científico, né? Então aqui uma das principais frases, né? Penso, logo existo. Então ele está mais associado ao pensamento. Conhecimento empírico ele é bem interessante, né? O conhecimento popular é o que a gente aprende ao longo da vida, né? Então, ele está associado à nossa interação com o mundo. Conhecimento empírico, os animais têm conhecimento empírico, né? Então, se o cachorro faz determinada coisa, né? Ele vê que se ele tem um comportamento, ele ganha um osso. O que ele vai fazer? Ele vai repetir aquele comportamento que ele ganha um osso, para ele ganhar um petisco, né? Para ele ganhar um brinde. Se ele vê que toda vez que ele faz xixi em determinado lugar, alguém bate nele, ele vai parar de fazer xixi, porque ele está apanhando. Então, o conhecimento empírico é esse que a gente vai adquirindo da nossa interação com o mundo, né? A gente observa e tira uma conclusão a respeito daquilo. Um exemplo disso, né? Um agricultor, mesmo sem nenhum estudo, ele sabe exatamente quando ele deve plantar e ele deve colher. Por quê? Porque ele observa e ele aprende com os resultados das colheitas anteriores. Então, ele sabe que se ele plantar em determinado mês, a colheita dele vai ser melhor. Né? Então, ele sabe o porquê disso? Muitas vezes não. Às vezes até faz algumas associações erradas, né? Pensar, isso é por causa da lua, isso é por causa, né, que a gente está no mês de determinado santo. Faz até umas associações que não fazem muito sentido. Mas aquilo funciona, né? Então, é aqui uma frase que reflete bem. Né? Eu não sei, só sei que foi assim. Eu não sei porquê, mas eu sei que acontece desse jeito. Né? Como eu falei, o cachorro ele vê que toda vez que ele faz, ele ganha um brinde. Então ele vai continuar fazendo aquilo para poder ganhar aquele brinde. Por quê? Não sei, mas eu sei que é desse jeito. Né? E o conhecimento científico. Já o conhecimento científico, como eu falei, ele é sistematizado. Então a gente quer saber justamente o porquê das coisas. Né? Então, o conhecimento científico ele vai se basear num fato, vai se basear em evidências e teorias que vão ser corroboradas por esse método. Então, olha, se eu plantar determinado mês, eu consigo ter uma colheita melhor. Por quê? Por que eu consigo ter uma colheita melhor? Ah, porque ali começa a primavera, começa a chover. Como que eu posso testar que eu tenho razão? Né? Então, você vai plantar em vários meses e verificar a questão da chuva e da sua colheita. Então, você vai elaborar um método para testar, né, se a sua hipótese é verdadeira. Porque aí você vai saber o porquê que você está tendo uma colheita melhor naquele mês. Será que isso é aplicado no meu estado inteiro, no meu país inteiro, no meu continente inteiro? Será que no mundo inteiro só o mês de fevereiro é bom para plantar? Será que aqui na África, na Europa, né, no continente, na Oceania, será que no mundo inteiro é assim? Não, né? Então o conhecimento científico ele vai ser baseado nesses testes. A gente vai realizar testes com determinado método para verificar o porquê de determinadas situações. Então, né, o conhecimento popular ele pode ser transformado em científico. Como eu falei, a gente não sabe o porquê, mas a gente pode correr atrás de entender esse porquê, né? Um exemplo bem prático é o da aspirina. Os índios norte-americanos, eles já utilizavam a casca dessa planta, né, do salgão, eles utilizavam a casca do salgueiro, né, a casca dessa planta, do salgueiro, para poder fazer remédio, porque eles sabiam que eles faziam um uso medicinal, né? Eles sabiam que cortava a dor, eles sabiam que cortava a febre. Eles sabiam por quê? Não, mas eles sabiam que funcionava. Então, eles utilizavam a casca, né, com essa finalidade. Provavelmente observando, né? Olha, a casca dessa árvore não funciona, a casca dessa árvore funciona, a folha dessa árvore não funciona, a folha dessa outra árvore funciona. A gente tem esse uso das plantas medicinais, né, muito arraigado na gente, né? O conhecimento que vem das populações indígenas, né? Que vem muitos quilombolas. Então, a gente tem essa associação com a natureza. Então, a gente usa as plantas e verifica o que dá certo e o que não dá, né? Então, um cientista, né, um médico, ele resolveu testar. Um químico alemão, ele resolveu testar. E ele percebeu que quando ele separava, né, os componentes da casca desse salgueiro, tinha uma substância química, né? E isso é o ácido acetil salicílico, o famoso AS, a aspirina. A gente usa isso até hoje, né? Um dos medicamentos mais utilizados no mundo, que veio daqui.
né? Então, foi graças a esse conhecimento popular que a gente chegou no conhecimento científico. Então, por que funciona? Porque tem uma substância química que, de fato, corta a febre. Então, a gente foi entender o porquê disso. Então, a gente, entendendo o porquê, pode produzir isso até mesmo artificialmente, né? Então, hoje, boa parte da aspirina ela é produzida artificialmente. Então, isso aumentou a produção em larga escala, né? Então, isso resolve o problema da febre, resolve o problema da dor, problemas inflamatórios, né? Então, o conhecimento científico, ele amplia, né, como a gente pode usar a natureza. Então, a gente vai falar especificamente, né, sobre as ciências da natureza, principalmente associadas à biologia, à física e à química. Então, a gente quer resolver, encontrar explicações, responder esses porquês de fenômenos relacionados à natureza, e hoje também associados à tecnologia, né, porque foi observando a natureza que a gente chegou a conclusões, passou a utilizar a natureza e desenvolver tecnologias. Então, algumas perguntas bem básicas, né? Por que as coisas caíam no chão, né? Então, muitos naturalistas, né, que esses primeiros cientistas que investigavam a natureza, eles eram chamados de naturalistas, eles queriam saber esse tipo de coisa, né? Por que o passarinho consegue voar? Por que a gente não consegue voar? Como que a vida começou? Como foi o primeiro ser vivo? Por que a gente fica doente? Por que a gente morre? Né? Então, foram questões básicas, né, mas foram extremamente importantes para a gente avançar no desenvolvimento da ciência. O físico, né, Albert Einstein, ele fala que o trabalho de um cientista ele pode ser comparado ao de um detetive. Por quê? Porque o detetive ele vê determinada situação e ele vai reunir fatos, vai reunir evidências, e a partir desses fatos e dessas evidências, ele vai tentar entender como e por que isso acontece. Né? Então, quem não assistiu essa série ainda, ela é muito boa, porque o Sherlock, ele usa o método hipotético dedutivo, que é o método científico, para deduzir os casos, para resolver situações. Ou seja, por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Você tem que reunir um monte de evidência para poder demonstrar, né, como que as coisas acontecem. Então, quem gosta de ser cientista, né, quem quer ser cientista, tem que ter uma grande capacidade de observação. Né? Então, a gente não aceita qualquer resposta. Porque é assim, porque é assim. Não, a gente não aceita esse tipo de resposta. A gente quer saber o porquê. Por que isso acontece de determinada forma? A pergunta central de Isaac Newton, né, que permitiu a construção de satélites. Se a gente tem internet hoje, é graças a perguntas do Isaac Newton, relacionadas à gravidade. Né? Por que as coisas caem no chão? Parece uma pergunta muito boba. Né? Mas com a resposta que ele obteve do porquê que as coisas caem no chão, que a gente pôde lançar satélites em órbita. Então, tá vendo que nenhuma pergunta é boba. Né? Então, a gente tem que saber o porquê do básico para a gente chegar no mais complexo. Né? Ada Lovelace, ela criou o código binário. O código binário foi fundamental, né, para a gente poder desenvolver a internet. O código binário é a base do funcionamento da programação dos computadores. Então, ela foi uma matemática que chegou nessa conclusão, né? Uma melhor forma de desenvolver, né, programas computacionais. Ela viu, ela enxergou no computador que ele não era só uma calculadora. Ele podia fazer muito mais coisa do que ser só uma calculadora. Né? Então, ela não aceitou que o computador era só uma calculadora. Ela quis ir muito além, né? E criou esse código binário e desenvolveu vários programas. E hoje a gente tem internet por causa disso. Charles Darwin, né? Ele também não aceitava que os seres vivos não mudavam, né? Ele via a natureza e falava, não tem condição, né? Então, como que tem tantas espécies, né? Tanto que ele escreveu o livro Origem das Espécies, porque ele queria entender, né? E ele fez isso de uma forma assim maravilhosa, né, de como que surgiam as espécies na natureza. Por que a gente tinha tantas espécies de plantas, tantas espécies de animais? Por que os animais da África são diferentes dos animais da Europa e das Américas, né? Por que tem animais que são semelhantes? Ele queria entender tudo isso, né? Então, percebam a curiosidade. Galileu Galilei, a mesma coisa, né? Ele era físico, ele queria entender por que os planetas orbitavam, né? Ele começou a questionar isso. Nossa, será que a Terra fica parada e os outros orbitam em volta? É estranho isso, né? Será que não é a gente que está orbitando em torno do Sol? Então, olha que nível de questionamento que ele chegou, né? Isso estava muito diferente do que todo mundo pensava na época, diferente do que a gente vê. Né? A gente vê o Sol girando em torno da Terra. Ele falou, olha, eu acho que isso é ponto de vista, né? Acho que não é assim que funciona, não. Acho que a gente está vendo isso porque a gente está aqui na Terra. Mas eu acho que a coisa funciona de modo diferente. Galileu Galilei, inclusive, né, ele foi quem criou, né, ou aprofundou o método científico. Ele disse, olha, não dá para a gente ficar gerando conhecimento aí cada de um jeito, não. A gente tem que padronizar isso.
vamos botar um método, vamos padronizar essa construção de conhecimento. E aí depois veio Francis Bacon, várias pessoas acharam que ele tinha razão, né? Falando, olha, acho que todo mundo devia fazer de modo semelhante. Vamos criar um método? Vamos. Né? Qual método? Método hipotético dedutivo. Já vou falar o que é isso. Marie Curie, né, também criou elementos químicos, descobriu elementos químicos, né? Então, ela foi a primeira pessoa a ganhar um prêmio Nobel de Física e outro de Química. Ganhou 2 prêmios Nobel, muito chique, é isso. Mary Anning foi a primeira paleontóloga, né? Então, numa época que as pessoas não entendiam muito bem que animais eram esses, né? Ela conseguia fazer a reconstituição de vários tipos de fósseis, para a gente entender que a vida mudou ao longo da história do planeta Terra. Então, foram pessoas que não aceitavam, né? O mundo, assim, recebi uma notícia, é assim porque é assim. Não, eu quero saber, né? Então, como, né? Como que eles fizeram isso? Através do método científico, né? Como eu falei, o Francis Bacon foi uma das primeiras pessoas a falar, olha, vamos desenvolver um método que todo cientista, todo naturalista vai ter que usar. A primeira coisa que um cientista ele faz, ele observa um fato, né? Então, as coisas caem no chão. Por quê? Por que as coisas caem no chão? Por que o vapor, ele sobe, mas a água líquida cai? O vapor não é a água que está mudando de estado físico? Por que o vapor, então, ele não cai? Igual a água líquida, e o gelo, que é a água sólida. Aí formula uma hipótese. Olha, eu acho que existe uma força de atração que vai atuar, né, sobre determinados corpos. Essa foi a hipótese. Aí você parte para uma experimentação, né? Como que eu posso testar isso? Aí você testa, e a gente não faz um teste só não, né? Vocês estão vendo a questão das vacinas, né? Será que eles testam em 1, 2 pessoas? Claro que não. Né? Primeiro eles testam nos ratinhos, depois eles testam em coelhos, depois eles aí passam a testar em algumas pessoas, e depois aumentam o número de pessoas se o resultado é positivo. Muitas vezes o resultado não é positivo, né? Os cientistas não costumam ficar divulgando o que dá errado, mas muita coisa dá errada também. Muitas vezes a nossa hipótese ela está errada. Né? Então, testou no ratinho, deu errado? Volta lá. Então, vamos pensar essa hipótese que está errada. Pensa uma hipótese nova. Pensa uma hipótese nova. Eu acho que a vacina assim dá certo. Faz de novo, testa de novo. Deu certo com o ratinho? Passa para o teste em humanos. Né? Então, deu certo em todo mundo? Deu. Aí chega numa conclusão. Quando dá certo, aí a gente divulga, faz um trabalho científico, publica numa revista, né? Outros cientistas vão ler e vão dar o seu parecer. Né? Não é um grupo de pesquisa só, né, que determina que está certo e pronto. Outros cientistas leem aquele trabalho, eles vão ler aquele trabalho e vão ver, né, se está certo, se não está. Olha, deu certo, mas eu acho que podia ser diferente aqui. Tenta fazer de outro jeito. Aí o trabalho volta, o cara vai testar de novo. Então, quando a gente fala que algo é testado e comprovado cientificamente, quer dizer que vários cientistas já analisaram aquilo. Vou colocar um exemplo aqui bem simples, né, do método hipotético dedutivo. O que significa isso, né? Hipótese, né? A parte hipotética, hipótese, é o que a gente acha que responde àquela questão. Por exemplo, goiaba tem bicho. Acho que todo mundo já viu um bicho de goiaba, né? Então, goiaba tem bicho, todo mundo já viu um bicho de goiaba. Mas o que são aqueles bichos na goiaba? É meu questionamento. O que é aquele bicho? O que vocês acham que é o bicho? Pensa aí. Dá uma pausa no vídeo e pensa o que são aqueles bichos na goiaba. São minhocas. Será? Eu acho que aquilo lá é lagarta. De quê? Aí que tá. A hipótese aqui. Esse carinha pensou, eu acho que isso são lagartas mesmo, são larvas, né? São larvas, mas são larvas de quê? Acho que são larvas de moscas. Essa é a hipótese dele. Eu acho que são larvas de moscas. Como você vai provar que isso são larvas de moscas? Porque ciência a gente funciona assim, né? Não adianta só eu pensar e falar assim, eu acho que é assim e pronto. Por quê? Porque é a minha opinião. Se é a sua opinião, guarde para você. Né? A opinião vale só para gente. Né? Então, em ciência, você tem que comprovar, testar e falar, olha, eu acho que é isso, por isso, assim, assado. Então, essa é a hipótese. Eu acho que são larvas de moscas. Se são larvas de moscas, se eu impedir que as moscas tenham acesso às goiabas, as goiabas não terão bichos, né? Porque o bicho é a larva. Se a mosca não tem acesso à goiaba, não vai botar ovos, esses ovos não se desenvolverão em larvas.
Essa é a dedução, é o se, né? Como que eu resolvo o meu problema? Se eu fizer isso, eu resolvo o meu problema. Então, por isso que o método é hipotético dedutivo. Eu tenho uma hipótese e eu faço uma dedução sobre este assunto. Aí, depois da dedução, eu realizo o meu experimento, né? Então, eu faço o experimento e vejo se dá certo ou não, né? Então, o carinha fez o experimento, olha aqui, que conclusão que ele chegou, né? Então, as goiabas que foram protegidas pelo saquinho, de fato, não tem bichos. Qual a conclusão que ele chega? Que sim, né? As larvas são filhotinhos de moscas, né? São larvas de moscas. E o grupo que ele não colocou o saquinho tem bichinho, porque as moscas tiveram acesso. Então, aqui tem um exemplo, né? Um dos cientistas que fizeram esse teste, para a gente parece muito bobo, mas na época as pessoas falavam, nossa, nunca imaginei que fosse isso, 1600 e alguma coisa. Né? Então, as pessoas nessa época, elas acreditavam que realmente os seres vivos surgiam do nada. Essa mosca surge aí, é da goiaba. Essa mosca é da goiaba. Essa larva é da goiaba mesmo, é um bicho que tem na goiaba, não tem como fazer nada. Aí o Red olhou e falou assim, olha, eu acho que não. Ele observou o ciclo de vida das moscas, e ele pensou, falou, eu acho que esses bichos não parecem do nada aí não. Aí ele fez um experimento bem bobo para demonstrar isso, né? Então, ele colocou aqui um pedaço de carne, aí as pessoas falavam que as larvas também vinham da carne, eram da carne. A da goiaba é da carne também, se chamava abiogênese, né? Que os seres vivos eles podiam surgir espontaneamente na matéria orgânica. Então, as larvas surgiam ali do nada, né? Então, para as pessoas na época, essa abiogênese fazia todo sentido. Red discordou, né? Então, ele falou, olha, eu acho que isso daí é larva de mosquito. O que ele fez? Ele tampou, né? Colocou uma gaze aqui, né? Tampou e ficou vigiando, né? Com um gás e um sem gás, e ficou vigiando. O resultado, obviamente, o que tinha gás e não tinha larvas. Então, ele conseguiu demonstrar cientificamente, né, que a hipótese dessa abiogênese estava errada. Os seres vivos não surgem do nada. Né? Os seres vivos, eles vêm de outros seres vivos. Né? As larvas são filhotes das moscas que têm acesso a esse alimento. Então, isso aqui também foi revolucionário, porque até então as pessoas achavam que não adiantava tampar, né? Como você tampar uma panela. Não, as larvas vão surgir aí mesmo, de todo jeito, tampando ou não tampando. Aí, olha, se você tampar, isso daí não vai dar bicho, né? Como as pessoas falam, não vai dar bicho, não. Não vai dar larva, não. Então, as pessoas passaram a manter, né, os alimentos melhor acondicionados, né, mais bem guardados para evitar que entrassem em contato com essas moscas e que elas colocassem ovos. Então, uma criança usa o método científico, né? Então, primeiro faz uma observação, olha, isso daqui, acho que eu posso comer. Aí ela realiza o experimento. Posso comer? Não, é bem ruim. Né? Então, analisa esse dado. Não é uma boa ideia eu comer isso. Aí ele reporta as descobertas, né? E convida terceiros a reproduzir os seus resultados. Olha, come isso daqui para ver se você vai gostar. Né? Então, ele chega nessas conclusões. Então, as etapas são fato, questionamento, hipótese, a dedução, né? Se a minha hipótese está correta, então, se eu fizer isso, resolve o problema. Né? Então, a questão do coronavírus, né? Se usarmos máscaras, o vírus não é disseminado, então podemos controlar a pandemia. Teste de deduções, a gente tinha que fazer teste, né? Então, se todo mundo de fato estivesse usando a máscara corretamente, né? O que estaria acontecendo? Aí a gente chega às conclusões que podem comprovar, né? Ou refutar a nossa hipótese. E divulga, né? Como eu falei, todo conhecimento científico ele tem que ser divulgado, né? Então não existe nenhuma dessas vacinas aí que não tenham sido divulgadas e outros cientistas que eles não tenham analisado aquele experimento. Isso se chama revisão de pares e é uma das partes mais fundamentais e o que garante a confiabilidade da ciência, porque outros cientistas leem aquilo, né? Eles verificam, eles fazem uma correção. Não é um trabalho meu, é um trabalho que muitas outras pessoas corrigem. Né? E ver se isso está certo ou que não está, se isso tem que ter crédito ou não. Né? Então, muitos medicamentos aí que hoje nós sabemos que são ineficazes, né, para o tratamento da Covid, passaram por isso daqui. Primeiro, eles acharam lá que a ivermectina poderia ter um efeito, porque estava dando certo com algumas pessoas. Porém, quando eles ampliaram os testes, eles viram, olha, dá certo com algumas pessoas, mas não é com todo mundo, não. Né? Então, quando eles passaram por essa parte aqui de revisão de pares, que aumentaram os testes, eles viram que não. Infelizmente, não dá certo.
Então, a gente não pode confiar em uma coisa que dá certo com algumas pessoas, mas não dá certo com outras. Tem que dar certo com a maior parte da população. Né? Igual a gente está vendo com as vacinas, tem que, pelo menos, no mínimo, com metade, com 50%. Menos que isso, não dá para a gente confiar. Né? Então, é complicado. Essa parte da divulgação é extremamente importante por isso. Né? Ela faz com que outros cientistas eles corrijam aquele trabalho e vejam se aquilo merece, né, de fato, uma atenção ou não. Né? Então, é muito importante. Então, o método científico a gente pode usar para resolver problema do dia a dia. Né? Então, se o celular não quer ligar, né? O que causou o problema no celular? Né? Será que a bateria acabou? É a sua primeira hipótese. O que você faz? Olha, se foi a bateria, eu coloco para carregar. É minha dedução. Se eu colocar no carregador, resolvo o meu problema. Coloquei para carregar. Era o carregador? Sim ou não? Sim, era o carregador. Morre ali. Era o carregador? Não. Então, qual pode ser o problema? Pode ser um problema na tela, pode ser um problema, às vezes, até a forma como a bateria está colocada. Aí, né? Ou pode ser minha tomada. Olha só, imagina, eu penso, coloco para carregar, não é. Eu tenho que levar no técnico. Aí eu levo para o técnico, chega lá no técnico, o negócio funciona. Por quê? Porque, na verdade, era minha tomada, eu tinha acabado a energia na hora, eu não vi, ou minha tomada não estava funcionando. Então, a gente sempre parte das hipóteses mais simples, né? Então, minha hipótese não funcionou nessa tomada? Volto. O que pode ser minha outra hipótese? Eu acho que não tem luz nessa tomada, troca a tomada e testa em outro lugar. Confere se tem energia na sua casa. Então, a gente testa várias hipóteses antes de passar para alguma coisa mais complexa. Quando as teorias, né, quando as hipóteses elas são corroboradas, nós passamos para as leis e para as teorias. As leis, elas explicam como alguns fenômenos naturais acontecem. Né? Então, existe a lei da hereditariedade, que a gente vai ver, né, a partir de genética, de Mendel. Existe o princípio da seleção natural, né, que também explica como as espécies evoluem. Existem as leis de Newton, da mecânica clássica, que explica como, né, que a força ela é executada, como ocorrem os movimentos. E existem também as teorias. As teorias explicam o porquê. Por que os seres vivos evoluem? Entenderam a diferença? A lei é o como, a teoria é o porquê. Né? Então, o porquê pode reunir várias leis. Por exemplo, a teoria teoria da mecânica newtoniana, ela vai explicar por que os corpos caem, por que os corpos se movimentam desde planetas, marés. Então, a teoria ela é mais elaborada, né, do que uma hipótese ou de que uma lei. Então, a teoria ela pode abarcar várias hipóteses e até mesmo várias leis. E muitas vezes a gente usa modelos, né? Como assim modelo? Esse modelo aqui? Não, né? Esse modelo aí não, né? O modelo é quando você não consegue ver o que de fato está acontecendo, a gente elabora algo que é similar, né? Então, a gente constrói algo que é parecido. Por exemplo, a gente não consegue ver o átomo. Então, a gente imagina como o modelo é e testa isso para ver se, de fato, o átomo pode ser como a gente está pensando ou não. Né? Então, primeiro, os cientistas pensaram que o átomo era assim. Aí, Thomson fez um experimento e falou, olha, acho que não é assim, não. Ele não viu o átomo. Ele pensou, pelos experimentos que eu fiz, acho que o átomo pode ser assim. Depois, Rutherford também fez experimentos e pensou, olha, Thomson, que era, inclusive, professor do Rutherford, acho que o Thomson está enganado. Aí ele elaborou outro modelo. Hoje, né, a gente tem esse modelo atômico aqui, né, que foi elaborado por Bohr, que também foi aluno de Rutherford. Né? Então, por quê? Porque à medida que a ciência foi avançando com base nos conhecimentos dos outros, né, dos outros cientistas, a gente pode elaborar modelos mais complexos, mesmo sem ver o átomo. Então, o que o cientista naturalista ele quer saber? Né? Ele quer saber o que, né, quais espécies existem, né, com o que a gente está lidando. Né? Quando surgiu o surto do coronavírus, a gente não sabia nem o que ele era. A gente queria entender o que era o coronavírus primeiro. Como que ele se propaga de uma pessoa para outra, como que ele causa doença e o porquê, porque é isso que a gente quer impedir. Então, a gente tem que entender como que funciona e o que é antes de poder impedir. Então, é muita pergunta para responder, né? Então, por isso, existem várias áreas especializadas de conhecimento científico, né? Vamos desvendar um caso aqui, né? Gary, né, o caracol do Bob Esponja, ele não é o caracol mais esperto da cidade, né? E ele acha que ele pode aumentar a atividade cerebral comendo uma super ração. Ele recebeu no WhatsApp que essa ração ela é muito boa e que ela pode melhorar a sua atividade cerebral. Ele pode ficar mais inteligente se ele comer essa ração. Chegou no WhatsApp dele, deve ser verdade.
Aí ele fez um teste com esse experimento. Aí ele vai receber a ajuda desses outros caracóis aqui, né? Então, todos esses caracóis comeram um pedaço da ração em cada refeição durante 3 semanas. E o Bob Esponja criou um teste de habilidade, uma prova, né? E aplicou antes e depois do experimento. Então, eles fizeram uma prova antes de comer a super ração e depois de comer a ração por 3 semanas. Esses foram os resultados. O que vocês acham? A ração funciona ou não funciona? O Gary, de 64%, ele passou para 80%. Nossa, então a ração funciona. Mas olha os outros caracóis. Aqui não mudou nada. Aqui mudou muito pouco e aqui ainda diminuiu. Então, percebam que talvez, né, não é porque ela funcionou com o Gary, quer dizer que ela vai funcionar com todo mundo. Talvez o problema não seja a ração, né? Será que não é questão de autoconfiança do Gary ou outra coisa que o Gary tenha feito? Será que foi a ração? Se fosse a ração, não teria funcionado com os outros caracóis também? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente acha porque funcionou com uma pessoa tomou o medicamento e deu certo, que vai dar certo com todo mundo. Então, isso daqui, se fosse um experimento científico de verdade, a gente rejeitaria a hipótese de que a razão funciona, né? Porque ela funcionou só com um. Isso não quer dizer nada. Pode ter sido só uma coincidência. Se ela funcionasse de verdade, teria funcionado com todo mundo. Agora, um experimento sério, né, que aconteceu de verdade, né, um caso. Em Viena, de 25% a 30% das mulheres no século XIX morriam de uma febre, que era chamada de febre puerperal, era uma doença grave, né, então, logo após o parto. Esse médico, Samuel Wells, ele notou que a incidência era mais elevada quando o parto era assistido por professores e estudantes de medicina. Então, fato, a febre puerperal ocorria principalmente no ambiente hospitalar. Mulheres que davam à luz em casa quase nunca apresentavam a doença. Interessante. Os médicos e estudantes de medicina cuidavam das parturientes logo após terem dissecado cadáveres na aula de anatomia. Eles não lavavam as mãos, nem lavavam os instrumentos cirúrgicos antes dessas atividades. O que vocês acham? Dá pausa no vídeo e tenta responder isso, né? Qual pode ser a explicação para isso? Como resolver esse problema? Com base nesses fatos, Samuel Wells ele formulou uma hipótese. A febre puerperal é causada por alguma coisa, lembrando, né, que isso daqui é muito antes das pessoas conhecerem, né, que existiam bactérias, vírus. Então, o Samuel Wells ele disse que a febre é causada por alguma matéria que está presente nos cadáveres. E isso era transmitido às parturientes pelos médicos e pelos estudantes através das mãos e dos instrumentos cirúrgicos contaminados. Olha aí a dedução dele. Se essa hipótese ela for verdadeira, poderia-se fazer a seguinte previsão. Se médicos e estudantes lavassem bem as mãos e os instrumentos cirúrgicos antes de atenderem as parturientes, a incidência da febre puerperal deveria diminuir. Com muito custo, os médicos achavam que não tinha nada a ver, né? Vai lavar a mão, que bobagem, né? Não estou vendo, tá limpo, não tem nada sujo aqui. Com muito custo, Samuel convenceu alguns médicos e estudantes a lavarem as mãos com solução de cloro antes de atenderem os parturientes. Sabemos, né, que o cloro mata boa parte dos micro-organismos. Hoje, né, na época, ele não sabia que era micro-organismo, não, porque ele não tinha microscópio. O resultado foi que entre pacientes assistidos pelos que adotaram essa prática, a doença desapareceu. Em vista desse resultado, eles aceitaram essa hipótese como explicação para a origem da doença. Acham que foi fácil assim? Não, muitas pessoas continuaram achando que não tinha nada a ver, né? Continuaram sem lavar as mãos e as pessoas continuaram morrendo. Então, tá vendo como conhecimento científico ele é importante, né? Para salvar vidas. Né? Mesmo que eles não sabiam por quê, mas ele testou ali através do método, ele resolveu o como, né? Como a gente resolve o problema? Assim, né? E deu certo. Hoje a gente sabe que é imprescindível fazer a esterilização das mãos e dos materiais, principalmente nesse momento, né, de pandemia. Quem constrói conhecimento científico? Então, eu vou passar boa parte, né? Vou tentar, né, construir um conhecimento científico junto com vocês. Da onde que eu tiro esse conhecimento científico? Dos livros, né? Isso foi construído por vários cientistas ao longo dos séculos, através do método científico. Então, não está ali no livro do nada, não é que alguém achou e escreveu o livro, não. O livro, ele vai ser feito assim, um resumão, né, de vários artigos, de revistas, né, de vários trabalhos científicos diferentes. Então, se eu tenho um livro
que fala sobre o corpo humano, isso tem base com várias pesquisas que foram feitas com o corpo humano, não é de uma pessoa que fez as pesquisas, não, foram vários cientistas ao longo dos séculos. Então, são vários cientistas que constroem conhecimento científico. Então, Isaac Newton ele disse que se um dia eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes. O que isso significa? Se ele conseguiu, né, chegar às teorias e às conclusões que ele chegou, foi porque ele estudou em livros de outros grandes cientistas antes dele, inclusive de Galileu Galilei. Então, ele teve bons professores para que ele pudesse chegar nas conclusões que ele chegou. Ele sozinho não teria feito nada, mas ele se apoiou em todo o conhecimento que foi acumulado, né, antes dele. Então, ele precisou estudar muito para ele chegar aonde ele chegou. Ele aprendeu com os outros. Na ciência, ninguém faz nada sozinho. A gente não começa né, questionando assim, né, como é feito, do que é feito o ser humano. Não, a gente já sabe. A gente pega o livro e lê. Eu não preciso testar tudo. Né? A gente quer que o conhecimento avance. Só que a gente tem que saber antes o que já foi feito. Então, a gente estuda o que já foi feito para a gente poder avançar nesse conhecimento científico. Aí eu trouxe alguns cientistas importantes aqui para falar com vocês, né? Hipátia de Alexandria foi uma das primeiras grandes cientistas, né? Ela foi astrônoma, matemática, ela foi a primeira mulher documentada como matemática, foi chefe da escola de Alexandria, né? Ela lecionava filosofia e astronomia, e ela, por incrível que pareça, né, uma mulher tão importante, ela foi assassinada por uma multidão de cientistas pagãos, né? Porque eles acharam, olha as fake news aí desde essa época, né? As pessoas começaram a espalhar que ela era bruxa, que as coisas que ela falava eram, tipo, contra a religião, né? Então, uma multidão ficou enfurecida por causa dessas mentiras que falaram sobre ela. Eles acabaram assassinando, né? Essa arte aqui, né? Ela retrata isso. E, infelizmente, por causa disso, né, esse momento ele marca efetivamente a queda de uma vida intelectual em Alexandria, né? Eles queimaram a biblioteca de Alexandria. As pessoas, né, ignorantes e convencidas, né, por um monte de mentiras, que a biblioteca não era importante, né? Então, hoje nós temos que Hipátia é um símbolo da educação diante da ignorância, né? Porque a gente reconhece o papel que ela teve com isso. Outro cientista muito importante foi Alfred Wallace, né? Ele, junto com Charles Darwin, ele escreveu a teoria da evolução, então não chegou nas mesmas conclusões que Charles Darwin, né, de formas independentes. Ele foi o pai da biogeografia, então ele estudou como, né, e o porquê que os seres vivos estão distribuídos da forma que estão no mundo. Então, além de naturalista, ele foi geógrafo, antropólogo, então ele foi extremamente importante, estudou anos na Amazônia. Thomas Huxley, né, ele é um dos cientistas mais importantes na área da paleontologia, ele reuniu vários fósseis, e a gente fala muito pouco sobre ele. Então, vários cientistas, a gente lê o conhecimento que está acumulado no livro, mas não sabe quem, né, quem chegou naquelas conclusões, que é importante. Como eu falei, o conhecimento não brota no livro, alguém estudou, né? Então, boa parte do que a gente sabe de paleontologia hoje, né, então, esse estudo dos seres vivos que foram extintos, foi graças a Thomas Huxley. Rosalind Franklin, né, então ela foi uma mulher, né, uma química, que conseguiu fazer uma fotografia da dupla hélice do DNA, né, através de raio-x. Então, ela ajudou, né, para a gente entender como é a estrutura do DNA, do RNA, de vírus. Então, se a gente conhece a estrutura do vírus hoje, foi graças a ela, né? Então, essa foto é uma das mais importantes, né, na área da química e para quem trabalha com genética, e ela não foi reconhecida, né? Então, outros dois pesquisadores, o Watson e Crick, eles viram o trabalho dela antes, né, e plagiaram. Então, eles publicaram o trabalho dela como se fosse dele, né, deles. Hoje, a gente sabe que o trabalho é dela, né? Quem tem o mérito para isso é ela. Berta Lutz, né, ela foi brasileira, né? Então, hoje a gente fala muito sobre o Instituto Adolfo Lutz, lá no Rio de Janeiro. É o pai da Berta Lutz, né? Berta Lutz, ela foi bióloga, foi ativista política, ela foi pesquisadora do Museu Nacional daqui do Rio de Janeiro. Ela é uma das figuras mais importantes para a educação, né, principalmente das mulheres aqui no Brasil. E ela descobriu algumas espécies, né, que foram batizadas com o seu nome em homenagem, né? Então, a gente tem grandes cientistas brasileiros também, a gente precisa saber e reconhecer a importância deles. Rachel Carson, né, ela também foi bióloga, foi bióloga marinha e escritora. Ela escreveu um livro extremamente importante sobre a Primavera Silenciosa, né, porque ela retratou como que as aves estavam sendo mortas por causa de inseticidas.
Eles usavam um inseticida nessa época, que era um inseticida extremamente forte, que é o DDT. Graças a esse livro, né, que ela conseguiu demonstrar que esse DDT não estava matando só inseto, né? Estava matando todos os insetos, estava envenenando água, envenenando animais, aves, mamíferos, estava acabando com toda a natureza, né? Então, esse livro dela conseguiu mostrar, né, para os Estados Unidos e para vários movimentos ambientalistas que esse DDT ele precisava ser eliminado, né? Precisava ser proibido. E foi, né? Com o livro ela conseguiu demonstrar isso, muito importante. Wangari Maathai, ela foi uma bióloga do Quênia, né? Ela ganhou um prêmio Nobel da Paz porque ela criou um movimento de plantar árvores no Quênia. As pessoas estavam passando fome no Quênia porque não tinha água, não tinha planta, não tinha comida, né? E ela conseguiu convencer as pessoas que se elas plantassem árvores, criou esse movimento Cinturão Verde, a água voltaria, né? Então foi um projeto extremamente importante para o país todo, né? Então hoje boa parte do Quênia é reflorestada por causa desse movimento e obviamente resolveu boa parte dos problemas. Então olha como o método científico ele resolve problemas, né? Então aqui agora um exemplo das ciências humanas, né? Ela foi uma psicóloga, ativista de direitos civis nos Estados Unidos, ela criou um teste científico, olha que bacana, ela criou um teste científico e ela conseguiu demonstrar, né, com esse teste dessas bonecas, né, que a segregação racial nos Estados Unidos tinha um efeito no psicológico das crianças que era muito forte. Ela mostrava bonecas brancas e pretas, né, para as pessoas, para as crianças, e perguntava, né, qual boneca ela achava que tinha cara de ser inteligente, qual boneca era mais bonita, qual boneca poderia ser má, né? Então ela conseguiu demonstrar que a segregação era tão grave que levava as pessoas negras a acreditarem que a boneca negra era sempre a feia, a má, né? Então, pensa no peso psicológico que isso tinha. Então, ela escreveu um trabalho científico mostrando e comprovando isso, né? E esse teste e esse trabalho dela levou ao fim da segregação racial nas escolas dos Estados Unidos. Olha como é importante o conhecimento científico, né? E por que a ciência é tão importante nesse momento que a gente fala sobre fake news, né? Então, a gente recebe um monte de informação o tempo todo, muitas informações a gente acha que é verdade. Às vezes vem falando que é comprovado cientificamente, né? E na verdade é mentira, né? Então, o que faz uma boa ciência? A ciência ela é uma fonte de produção de conhecimento, ela é um caminho para a gente se aproximar da verdade. A ciência ela não é uma verdade absoluta, mas ela se aproxima. Uma boa ciência ela vai ser resultado dos processos de método científico, né? E parte disso está associada àquela revisão de pares que eu falei, né? Que vários cientistas vão corrigir os trabalhos científicos. Não é um cientista, dois cientistas, um laboratório. Não, várias pessoas corrigem aquele trabalho científico antes que ele seja publicado, né, com rigor científico, né? Então, existem trabalhos aí que foram publicados que não são bons cientificamente. E isso é importante a gente saber diferenciar. Já as fake news, não, né? A gente pensa que é uma notícia que é, vamos dizer, né, que ela não é legítima. Então, baseada em achismo, baseada em opinião. Então, uma coisa importante, ela não é uma notícia. Por quê? Porque ela é mentira, né? Então, ela é ilegítima. Às vezes pode até ser uma verdade, mas ela é distorcida, né? São fatos desonestos, distorcidos. Então, de fato, a vacina pode ter alguma reação, né? Uma reação negativa? Pode, mas como é essa reação? É uma reação que mata, né? Que a pessoa vai virar jacaré? Não é uma reação a esse nível. É uma reação o quê? Uma febre, né? É uma dor no corpo. Ainda é muito melhor do que ser entubado? Sem dúvida. Ah, mas a vacina vai provocar autismo. Não, né? Já tem vários trabalhos que demonstram que não tem associação nenhuma entre isso, né? A criança que tinha que ser autista, ela já era, né? Ela já nasceu com essa diferença. Não foi a vacina que fez aquilo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para diferenciar, né? E verificar o que, de fato, é um conhecimento científico e o que não é, que é uma mentira, né? Então, aqui tem uma frase que eu gosto muito, né? Desse divulgador científico, né? Ele é um astrofísico,
A frase diz o seguinte, né? Equipado com nossos 5 sentidos, junto com telescópios, microscópios, espectrômetros, sismógrafos, magnetrômetros e detectores e aceleradores de partícula, instrumentos que registram a radiação de todo o seu espectro eletromagnético, nós exploramos o universo ao nosso redor e damos à aventura o nome de ciência. Então, ciência é isso, né? É o que a gente explora e conhece o universo e usa e desenvolve tecnologias a partir desse conhecimento. Então, tudo que a gente vai desenvolver, né, na disciplina de ciências está relacionado a esse conhecimento científico, né? Não é achismo e não é opinião. Então, qualquer dúvida, podem me enviar, tá bem? Se cuidem, beijos.